Você já se perguntou como saber se realmente possui o Espírito Santo? Vou apresentar 4 sinais bíblicos que podem confirmar sua certeza sobre a presença do Espírito Santo em sua vida. Se você já teve dúvidas sobre isso ou conhece alguém que tenha, esta mensagem é para você. Vamos explorar essas verdades para solidificar essa revelação em seu coração. O primeiro sinal é a confiança na salvação em Cristo. Em Romanos capítulo 8, está escrito: porque o seu Espírito se une ao nosso para afirmar que somos filhos de Deus. Muitos cristãos se questionam se possuem a presença do Espírito Santo, fazendo perguntas como se realmente receberam o batismo ou se o Espírito Santo os deixou devido a algum erro cometido. Uma grande verdade das Escrituras é que, quando o Espírito Santo habita em uma pessoa, ela recebeu Cristo como Senhor. O Espírito Santo começa a trabalhar para afirmar a verdade de que você pertence a Deus em seu coração. Ele é quem nos convence de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é essa voz interior, a certeza, o selo da promessa sobre nós, que nos diz que pertencemos a Deus. A confiança em sua salvação é um sinal claro de que o Espírito Santo está presente em você. Compreendo que isso pode gerar alguma apreensão em alguns crentes. Aqueles que se questionam sobre a presença do Espírito Santo podem pensar que, se estão duvidando, provavelmente não têm a presença dele. No entanto, não é tão simples assim. Enquanto o Espírito Santo constantemente nos afirma que somos filhos de Deus, o inimigo também semeia dúvidas. O inimigo insere sementes de dúvida. Portanto, basear-se apenas nas dúvidas para determinar se pertencemos a Deus não é uma medida confiável, pois há uma verdadeira batalha espiritual. Para compreender essa luta, é necessário olhar para o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo e nossa identidade como filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8h16, está escrito: o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que, mesmo em meio às dúvidas, temos uma confirmação interna de nossa filiação divina. O Espírito Santo que habita em nós nos assegura que pertencemos a Deus. A presença do Espírito Santo também é acompanhada pelos frutos descritos em Gálatas capítulo 5 versículo 22 e versículo 23, que traz de forma clara que o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Estes são sinais visíveis da presença do Espírito em nossa vida. Em vez de nos concentrarmos nas dúvidas, devemos observar se essas qualidades estão presentes e crescendo em nossa vida. Isso não significa que seremos perfeitos ou que não enfrentaremos dias difíceis, mas que, ao caminhar com Deus, essas qualidades se tornarão cada vez mais evidentes. O inimigo usa a dúvida como uma ferramenta para nos afastar da verdade de Deus. Efésios 6h11 nos exorta a nos revestir da armadura de Deus para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso implica estar enraizado na palavra de Deus, conhecendo a verdade que ela revela sobre quem somos em Cristo. Conhecendo a verdade, podemos combater as mentiras e dúvidas com a certeza de nossa identidade como filhos de Deus. Há um diálogo interno constante entre o bem e o mal. Esse diálogo interno pode fazer com que, em um momento, acreditamos que pertencemos a Deus, e no momento seguinte, duvidemos disso. Mas é assim que você sabe que tem a presença do Espírito Santo em seu espírito. Você sabe que é de Deus porque há uma confiança profunda dentro de você, mesmo quando suas emoções lutam. Alguns dias, você pode sentir que não pertence a Deus e lutar mentalmente com isso. Às vezes, você pode pensar que não pertence a Deus, mas no fundo do seu espírito sempre há uma paz subjacente, uma certeza de que você tem salvação e é filho de Deus. Isso é realmente obra do Espírito Santo que habita em você.
Sinal de número 2, um caráter piedoso. Gálatas capítulo 5 versículo 22 e versículo 23 afirma: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole." O caráter, e não o carisma, é o padrão do Espírito. Você sabe que tem a presença do Espírito Santo não apenas pelo poder de Deus em sua vida, mas porque o caráter de Cristo está se desenvolvendo em você. O caráter de Cristo é o sinal supremo de que você pertence a Deus e carrega a presença do Espírito Santo. Pessoas podem imitar o poder, orar em línguas ou realizar milagres, mas a verdadeira evidência é que você se torna mais semelhante a Jesus a cada dia. A prova está em como você vive, como se comporta e segue os princípios divinos, vivendo um caráter piedoso. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4 versículo 22 e versículo 24 nos encoraja a despojar do velho homem, renovar a mente e vestir o novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. Ao receber o Espírito Santo, somos chamados a abandonar antigas práticas e viver de acordo com a santidade e justiça de Deus. É essencial entender isso porque vivemos em um mundo onde as aparências podem enganar. O verdadeiro teste de nossa fé e do batismo do Espírito Santo não está nas aparências externas, mas na transformação contínua de nosso caráter e em nossas ações diárias. Amamos mais, somos mais pacientes e nosso comportamento reflete a paz que excede todo entendimento. Tiago capítulo 3 versículo 17 fala sobre a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. A verdadeira sabedoria que o Espírito Santo nos dá nos guia a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, mostrando misericórdia e produzindo bons frutos. Portanto, a verdadeira prova do batismo do Espírito Santo e de sua presença em nossas vidas não está em manifestações externas, que podem ser falsas, mas em uma transformação interna que nos faz mais semelhantes a Jesus. Isso se reflete em como tratamos os outros, em nossa integridade e em nossa capacidade de amar incondicionalmente. Sinal de número 3, paixão e poder para o evangelismo. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: "E mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Quando a presença do Espírito Santo vem sobre alguém, essa pessoa se torna uma testemunha e recebe poder e paixão para evangelizar. Há uma ousadia piedosa que vem com o batismo no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, sua paixão se transforma em uma paixão ardente pelo nome de Jesus e pelo Evangelho. O Espírito Santo é o maior evangelista e adora Jesus como ninguém. Ninguém deseja ganhar os perdidos como o Espírito Santo. Quando a presença do Espírito Santo habita em sua vida, esse poder e paixão se tornam evidentes. Esse poder e paixão para evangelizar transformam a maneira como vivemos e compartilhamos nossa fé. Não é apenas uma obrigação, mas um desejo ardente de ver outros conhecerem e experimentarem o amor e a salvação em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10 versículo 14, questiona: "Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?" Essa passagem ressalta a importância do evangelismo e como somos chamados a ser a voz que anuncia as boas novas. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos capacita a superar o medo, a timidez e as incertezas que muitas vezes nos impedem de compartilhar nossa fé. Ele nos dá ousadia e sabedoria para falar as palavras certas no momento certo. Efésios capítulo 6 versículo 19 destaca a importância de orar por coragem para anunciar o mistério do Evangelho.
Isso mostra que, mesmo Paulo, um grande evangelista, reconhecia a necessidade do poder do Espírito Santo para evangelizar eficazmente. O Espírito Santo nos dá uma compreensão mais profunda do coração de Deus pelos perdidos, como ilustrado na parábola da ovelha perdida em Lucas 15, onde Jesus mostra o grande amor do Pai por cada indivíduo perdido. Esse amor e compaixão pelo perdido são derramados em nossos corações pelo Espírito Santo, motivando-nos a buscar e salvar o que estava perdido. A paixão pelo evangelismo não é algo que podemos gerar sozinhos, mas é fruto da presença e do poder do Espírito Santo em nós. Quando nos rendemos ao Espírito Santo, sua paixão se torna a nossa paixão. Nossas vidas começam a refletir o amor e a compaixão de Cristo pelos outros, e encontramos alegria em sermos usados por Deus para alcançar os perdidos. Sinal de número 4: o falar em línguas. Quero esclarecer que o dom de línguas, embora seja mencionado na Bíblia e praticado por muitos, não é o único sinal da presença do Espírito Santo. Atos capítulo 2 menciona o falar em línguas como um dos sinais do batismo do Espírito Santo, mas a Bíblia também fala sobre uma variedade de dons espirituais, como mencionado em 1 Coríntios capítulo 12. Portanto, o fato de que você não fale em línguas não significa que o Espírito Santo não esteja presente em sua vida. A presença do Espírito Santo é evidenciada pela transformação de vida e pelos frutos do Espírito descritos em Gálatas. Romanos capítulo 8 versículo 9 afirma: Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A marca de um cristão é a presença do Espírito Santo em sua vida, o que se manifesta na transformação interna e na vida de acordo com os princípios de Deus. Portanto, a presença do Espírito Santo deve ser nossa maior prioridade. A evidência de sua presença está na transformação contínua de nossa vida e na manifestação do caráter de Cristo, em vez de em dons específicos. O mais importante é que a presença do Espírito Santo nos leva a uma vida de amor e obediência a Deus. Agradeço por ter assistido a este vídeo. Se você sentiu que Deus falou ao seu coração, deixe seu comentário e compartilhe com outros. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe você e sua jornada com o Espírito Santo.